Boa tarde, pessoal, tudo bem? Muito boa tarde para vocês. Uma tarde chuvosa em São Carlos. Estou aqui no centro da cidade agora e gostaria de falar com vocês sobre a questão da regulamentação dos transportes por aplicativos, a regulamentação do Uber. Esperar o pessoal entrar para que a gente possa continuar essa conversa. Tá chovendo aí no bairro de vocês? Eu acredito que na cidade inteira deve estar chovendo. Não choveu forte, foi uma chuva rápida e fraca. Em alguns lugares parece que só chuviscou. Eu saí da região sul da cidade, cheguei aqui no centro, já não estava mais chovendo. Apenas um chuvisqueirinho bem fraco e por fim cessou de vez. Mas agora estou aqui no centro e gostaria de falar com vocês a respeito da regulamentação dos transportes por aplicativos, que é o Uber ou até mesmo a 99 e a Formove, que são as três empresas, as três operadoras de transportes por aplicativos que já estão atuando na cidade de São Carlos. Essas três empresas já estão com seus motoristas cadastrados e já estão trabalhando na cidade. A Uber, a mais importante de todas elas, a maior, aqui está em o maior número de cidades, está no mundo todo inclusive, está com a gente já desde o início de março. Então eu gostaria de falar com vocês acerca da regulamentação. Como vocês acompanham desde o princípio, você que está nas minhas redes sociais desde o começo dessas discussões, eu queria lembrar a vocês apenas que as discussões relacionadas a esse tema começaram na Câmara Municipal em fevereiro, quando nós tivemos uma audiência pública, onde os motoristas e demais interessados puderam fazer uso da palavra na Câmara Municipal e puderam falar sobre as suas opiniões, sobre as suas expectativas, sobre as suas ideias relacionadas à regulamentação desse tipo de transporte na cidade de São Carlos. Eu não sei se vocês lembram, mas nós tínhamos uma lei em São Carlos, de autoria do vereador Freire, uma lei que foi aprovada na Câmara em 2016, que proibia o Uber em São Carlos. Uma lei absurda, uma lei abjeta, uma lei vergonhosa, que teve de ser derrubada para que o processo então de regulamentação em São Carlos pudesse caminhar, pudesse iniciar, pudesse dar os seus primeiros passos. E o primeiro passo foi ali, em fevereiro, na audiência pública, e logo depois nós tivemos também a instalação da Comissão Especial de Estudos do Transporte Alternativo, que debateu tanto a questão do Uber quanto a questão do mototáxi. As reuniões da comissão relacionadas ao mototáxi eu não participei, mas as reuniões relacionadas ao Uber, todas elas eu participei. E desde o princípio, quando eu me apresentei como um cidadão interessado no assunto. Eu até havia me cadastrado na Uber, com interesse de conhecer o processo, como seria, mas não cheguei a tornar-me um motorista parceiro da Uber. A minha participação era a participação de um cidadão que tinha interesse em debater esse assunto. Eu sempre, quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa muito participativa, eu gosto de acompanhar alguns temas, alguns assuntos específicos da política, tanto local quanto da política nacional. E em relação ao Uber, a expectativa minha já era grande, porque eu acompanho as questões e os desdobramentos da regulamentação do Uber no Brasil todo, desde quando a Uber chegou. Então, desde que teve todo aquele problema da chegada da Uber no Brasil, aquele conflito entre taxistas e uberistas, eu venho acompanhando. Daí o meu interesse, quando foi dado a largada nas discussões aqui em São Carlos, na Câmara Municipal, de estar também participando. Mas a minha participação sempre foi na condição de cidadão. E evidentemente, dentro do meu entendimento, dentro do conhecimento que eu adquiri durante esse tempo, e também, evidentemente, por acreditar em alguns princípios que regem o funcionamento das coisas públicas, eu sempre defendi nas minhas participações menos burocracia, menos impostos, e se você me acompanha desde o princípio, você vai se lembrar que em todas as minhas participações, tanto na Câmara quanto na imprensa, quando fomos convidados para falar sobre esse assunto, a minha posição foi sempre essa. Uma posição que tivesse por objetivo que o poder público regulamentasse os transportes por aplicativos em São Carlos, sem entraves burocráticos e tributários, tanto para quem já estava, quanto para quem tinha o interesse de entrar. Tá certo? A discussão caminhou, o texto foi entregue para o secretário Coca Ferraz,
Mas infelizmente, há cerca de 15 dias, o secretário Coca devolveu o texto para a Câmara Municipal, completamente diferente do texto que nós havíamos discutido dentro da comissão na Câmara Municipal. Ou seja, era um texto completamente diferente. E obviamente, quando os motoristas tomaram conhecimento de que esse texto exigia uma série de coisas, como por exemplo, que os carros tinham que ser emplacados em São Carlos, não podia ser carros emplacados em outros municípios, eles se revoltaram, procuraram o vereador Gustavo Pose. O vereador, por sua vez, evidentemente pressionado por ter recebido um texto que não era exatamente o mesmo que foi discutido na comissão, disse para os motoristas que a minha participação tinha interesse político e que, evidentemente, eu não representava os interesses dos motoristas. Eu quero deixar bem claro que eu nunca me apresentei como representante direto dos motoristas. A minha participação sempre foi como cidadão. Mas enfim, o texto acabou indo para a votação na terça-feira passada no plenário da Câmara. Mesmo com todas essas incongruências, mesmo com todas esses pontos críticos que não faziam parte do texto que foi discutido na comissão, mesmo assim os vereadores permitiram que o texto entrasse na pauta da ordem do dia da sessão ordinária da Câmara Municipal da última terça-feira. E o que aconteceu? Os motoristas, obviamente, lotaram o plenário da Câmara e pediram a suspensão ou até mesmo a derrubada desse projeto de lei. Foi quando então, diante do protesto dos motoristas, os vereadores acharam por bem encerrar o assunto naquele momento e adiar a votação para o dia 13. E, para tanto, os vereadores se colocaram à disposição de ouvir a população, de ouvir os motoristas, de ouvir os interessados, para que eles apresentem as suas sugestões de modificação que deverão ser entregues até amanhã à tarde, quando acontecerá uma reunião às 3 horas da tarde na Câmara Municipal, com a presença dos motoristas e de todos os interessados. Evidentemente, eu que estou nessa discussão desde o começo, não fiquei de fora. Eu também fiz um documento, um ofício, aqui está o documento, tá? Um documento endereçado ao vereador Gustavo Pose. Vocês podem ver aqui no canto, olha, o registro do protocolo. Eu acabei de protocolar na Câmara Municipal, onde eu apresento algumas sugestões de mudanças. Em primeiro lugar, eu preciso dizer em relação a essas mudanças, a essas sugestões de mudanças, o seguinte para vocês. As sugestões que eu estou apresentando, elas não são as mesmas sugestões, não são necessariamente as mesmas sugestões que os motoristas estão apresentando. Eu não sei exatamente quantos itens os motoristas pretendem questionar no documento que eles entregarão amanhã. Eu, na condição de cidadão, estou apresentando o ofício para o vereador Gustavo Pose com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itens que eu estou propondo sugestões de alteração. Eu não vou dizer aqui para vocês quais são todos esses itens, porque esse vídeo ficaria muito longo e não faria sentido algum. Eu posso até depois estar divulgando, e também eu não gostaria que esse vídeo fosse usado como, digamos assim, uma proposta alternativa à proposta dos motoristas. Os motoristas vão discutir, estão discutindo questões, e a minha intenção não é propor algo melhor ou pior, ou que venha substituir as propostas dos motoristas. Muito pelo contrário, a minha participação nesse processo é colaborar com a discussão. Tá? Agora, eu tive conhecimento que os motoristas estão questionando, por exemplo, a exigência desse texto que está nas mãos dos vereadores em relação ao seguro para terceiros. Ou seja, o motorista de Uber, ele já tem, e das outras operadoras também, ele já tem por parte da operadora o seguro para o passageiro. Porque é isso que a lei federal exige. A lei federal, sancionada pelo presidente Michel Temer, ela exige que as operadoras ofereçam aos passageiros e também ao motorista um seguro de vida. Um seguro de acidentes, no caso, né? Caso ocorra algum acidente com o veículo durante o trajeto da corrida que essas pessoas estejam fazendo. Mas a lei federal, ela não exige uma
seguradora ou um seguro que cubra danos a terceiros. Tá? Então esse é um questionamento que os motoristas estão fazendo e que eu também faço. Apenas para falar de um, tá? Não vou me estender por muito tempo falando sobre todos os itens aqui. A única coisa que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte: os vereadores, eles são representantes do povo, eles são representantes da população. Então é importante que a sociedade participe das discussões, assim como eu, na condição de cidadão, estou dando a minha parcela de contribuição. Eu participei dos debates no início, quando a comissão estava instalada, e agora, mesmo tendo já o protagonismo total dos motoristas no processo, continuo querendo participar no sentido de colaborar, fazendo sugestões e apresentando as minhas opiniões também, as minhas opiniões pessoais em relação a esse tema tão importante para a cidade de São Carlos, tá certo? Então eu estou passando apenas para dizer para vocês, para resumir, né? Em primeiro lugar, eu participo dessa discussão da regulamentação dos transportes por aplicativos como Uber desde o princípio. Segundo, os vereadores propuseram, abriram a possibilidade de que as pessoas apresentem as suas sugestões de mudanças. E é isso que eu fiz por meio do documento que eu entreguei hoje para o vereador Gustavo Pozzi, que eu protocolei hoje na Câmara Municipal. Está aqui a cópia comigo protocolada para o gabinete do vereador Gustavo Pozzi. Nesse ofício, eu não estou apenas apresentando as sugestões, eu estou também manifestando a minha contrariedade ao fato de a Câmara Municipal ter recebido um texto completamente diferente daquele que foi apresentado na comissão e que esse texto tenha sido colocado em votação, ou pelo menos foi tentado, né, votar esse texto. Então esse ofício, ele parte por essa orientação, a orientação de questionamento dos vereadores e também a proposição das sugestões que eu tenho a fazer pessoalmente, particularmente em relação aos transportes por aplicativos, a regulamentação desses transportes. Você que me acompanha há bastante tempo, você que me acompanha pelo menos desde o início do ano, sabe que eu tenho um grande interesse por esse tema na condição de cidadão. E independente de qual seja o resultado na votação na terça-feira, eu continuarei atuando como cidadão na defesa daqueles itens ou daqueles interesses do texto que eu acredito que sejam bons do meu ponto de vista e evidentemente bons também para os motoristas. É claro que eu não vou também me opor a algo que é ruim para os outros, né? Não é esse o objetivo, tá? Mas eu queria deixar bem claro que a proposta que eu estou fazendo não é uma proposta substitutiva para o que os motoristas estão fazendo, muito pelo contrário. Eu quero apenas colaborar, eu quero agregar, eu quero propor digamos, uma sugestão de mudança que some a todas as proposições que estão sendo feitas pelos motoristas, para que amanhã nessa reunião essas proposições sejam aceitas pelos vereadores e possam ser incorporadas no texto que será votado na terça-feira. Mas a população precisa participar, a população precisa estar mais ativa. Isso só aconteceu porque os motoristas se reuniram em peso na Câmara Municipal na terça-feira passada e conseguiram fazer com que os vereadores mudassem de ideia e alterassem a data da votação do texto para que houvesse um tempo maior para a discussão desses temas, tá certo? Então é isso, eu estou passando apenas para avisar vocês, para compartilhar com vocês essa minha proposta, essa minha ideia. Aqui está o texto que eu apresentei, o ofício que eu apresentei, aqui também está o boletim do protocolo da Câmara Municipal. A minha parte como cidadão eu estou fazendo. Espero continuar colaborando naquilo que estiver ao meu alcance, naquilo que for possível. E convido você, estimulo você também, que está aí do outro lado me acompanhando, para fazer o mesmo. Não apenas em relação aos transportes por aplicativos, mas em relação a todos os outros temas de importância da cidade. Vamos ficar atentos às decisões dos vereadores. Eles são os representantes diretos da população, então é a eles que nós temos que nos dirigir quando nós entendemos que algo não está correto, que algo precisa ser feito, que algo precisa ser modificado. Nós precisamos passar a ter uma vida como cidadão, uma vida cívica, uma vida do ponto de vista
da participação no processo de melhoria da qualidade de vida da nossa população e da nossa cidade de uma forma mais intensa, de uma forma mais frequente, para que a gente possa alcançar uma política melhor para a nossa cidade. É isso tudo que nós precisamos e por isso eu estou compartilhando essa ideia com vocês. Portanto, quero lembrar a todos vocês, amanhã, quinta-feira, 3 horas da tarde, tem essa reunião com os motoristas na Câmara Municipal, que eu acredito que também será aberta ao público, como sempre foi. A Câmara é a casa do povo, então o povo pode estar presente em todas as reuniões abertas e é o que vai acontecer. Os vereadores parece que vão transmitir a conversa pelas redes sociais deles, então acho que é momento da participação popular, é o que nós precisamos fazer. Cada um fazendo a sua parte, nós levaremos os parlamentares a tomarem essa iniciativa de atenderem sempre aos anseios do povo, aos anseios da população, aqueles que os elegeram de fato. Os vereadores são os nossos representantes diretos, os nossos representantes legítimos, democraticamente falando, e por isso a nossa participação também tem que se intensificar na busca por nossos espaços como cidadãos para protagonizarmos melhorias para a nossa cidade, tá certo? Um grande abraço a todos vocês, um beijo a todos e todas, e a gente nós voltaremos a falar sobre esse assunto ainda, porque tem muito mais coisas para serem ditas, para serem faladas, e à medida em que os resultados forem acontecendo, a gente vai também comunicando, vai conversando, vai trocando ideias, e é assim que a gente tem que caminhar juntos, caminhar unidos, com a finalidade de lutarmos por uma cidade cada vez melhor, tá certo? Um abraço, beijo, e até o próximo.